Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Adentramos então no Evangelho mais elaborado e conectado também com o Antigo Testamento, que é o Evangelho de São Mateus. E São Mateus, ele faz o compreender da figura de Nossa Senhora também de uma forma muito importante e transmitirá um conhecimento essencial sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, São Mateus vai utilizar a figura de Maria para aprendermos algo muito importante sobre Jesus. Isso já denota uma passagem que também é referida em São Lucas, né? Então, em Mateus e Lucas, com relação à genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela genealogia, lembram? Que se utiliza das gematrias, dos números hebraicos para transmitir um aprendizado, né? Do 14, de Davi. E aí nós temos uma importância muito grande dentro da genealogia e ela fica evidente no capítulo 1, versículo 16, né? Quando vai finalizar a última, né, genealogia, o último Toledote, né, a última relação de nomes de 14 gerações para a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, no último processo, no capítulo 1, versículo 16, se encontra assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Esse texto pode parecer, esse versículo, aparentemente para uma leitura rápida, pode fazer com que nós não compreendemos verdadeiramente o sentido também dessa figura de Maria dentro da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a geração, né, e a ideia, né, da marcação, vamos dizer assim, de sangue, como a gente tinha comentado agora há pouco sobre as questões da família, é sempre gerada primordialmente pelos homens. Então, sempre, né, a ideia de que eu sou o filho de um pai, né? Então, a figura paterna é essencialmente importantíssima nessa dimensão para delimitar, né, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, a transmissão davídica se faz pelo pai. E neste caso, por José, né? Entretanto, no versículo, ele poderia ser um versículo que fosse assim: Jacó gerou José, do qual veio Jesus. E isso estaria adequado, né, dentro do texto e da mentalidade hebraica. Então, Jacó gerou José, José gerou Jesus. Mas por que Mateus quebra esse texto e coloca aí a figura de Maria? A colocação de figura de Maria abre ilumina a compreensão da pessoa de Jesus. Por quê? Porque, veja só, quando ele coloca José, qual é o posto de José? O posto de José é ser esposo de Maria. E agora ele transita, ele troca a importância. Quando coloca para Maria, é de Maria que Jesus nasce. Então, Maria transmite, né, a humanidade a Jesus. E aí conclui-se, então, que por conta desse processo, Jesus é o Cristo. Essa transição indica que algo muito importante.
Porque você ficará perguntando, bem, José é o esposo de Maria. E Maria, aí é de Maria que nasce Jesus. Mas quem gera Jesus? Veja no texto. Olha só, todos são assim, ó. Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, Jacó gera Judá, Judá gera Tamar, e assim sucessivamente. Até Jacó, que gerou José, quebra a geração humana. José é o esposo de Maria, e de Maria nasce Jesus. Mas quem gerou Jesus? Esse é um ensinamento de Mateus. Quem gerou Jesus? Jesus nasce de Maria, mas quem gera Jesus é Deus. Então, qual é o ensinamento de ser filho de Maria? A implicação de ser filho de Maria é determinar que Jesus foi gerado por Deus. A atribuição à virgindade de Maria não é um mérito em si de Maria, mas é um mérito de Jesus. Porque, diferentemente de todas as situações ocorridas na Bíblia, o Pai de Jesus é Deus. Quem gera Jesus Cristo é Deus. E Jesus Cristo é gerado por Deus e nasce através de Maria. Então, Maria é colocada nesse evangelho para nos guiar, apontar para a divindade desse Messias, porque o texto é nos convencer de que Jesus é o Messias, é o Cristo. Mas esse Cristo é uma dimensão maior do que a dimensão de Messias. Compreende? Esse Cristo é um Messias, mas que é filho de Deus. É gerado por Deus. Vem da linhagem de Deus. É, então, filho de Deus, Deus é. Então, o ensinamento que vamos ter da pessoa de Maria é exatamente esse. Inclusive, o próprio Evangelho continua posteriormente, se utilizando de uma reflexão, de José, através de um tipo com José do Egito, através de uma mensagem transmitida através de sonhos. Então, remete ao leitor o Antigo Testamento também, mas dá uma nova dinâmica, que esse filho, e aí ele explica, o anúncio do nascimento de Jesus vem para um reforço e um aprofundamento desse Cristo, e do porquê que há essa ruptura na genealogia, quando ele coloca, Maria concebendo, Jesus Cristo por uma ação do próprio Deus, da ação do Espírito Santo. E nesse momento, ele coloca e aumenta e aprofunda essa dimensão, indicando a função, o objetivo de Jesus, que salvará o seu povo. Por isso, ele recebe também o nome de Jesus. E aí vamos ver que isso será reforçado também nos outros evangelhos, a título do Evangelho de Lucas, o nome Jesus, e nos coloca a dimensão do Emanuel, o Deus conosco, esse Deus que vem, que assume essa condição humana. E a condição humana de Jesus é dada pela pessoa de Maria. Então, a humanidade de Jesus é a humanidade de Maria.
Isso é muito importante porque os evangelistas compreenderam a pessoa de Nossa Senhora numa dimensão muito maior do que poderíamos pensar de início, né? Só uma mãe, né? Uma função de fazer nascer, de gestar e tudo mais. Não. Existe um entendimento teológico muito mais profundo da pessoa de Maria nesse sentido. De Maria compartilhar com Jesus da sua humanidade. E também Lucas aumentará essa reflexão, como a gente vai ver um pouco mais ainda, desse compartilhamento entre os dois. E a partir daí, Maria sempre vai ser mostrada, não é, como a mãe. E é importante essa relação da presença de Jesus Cristo com a mãe, pela dimensão dessa humanidade, né? Os relatos também frequentes de Maria nesse contexto do Evangelho de Mateus também faz parte em relação à família, que a gente já teve uma percepção acerca disso, né? E aí nós chegamos no Evangelho de São Lucas, né? O Evangelho de São Lucas talvez seja um dos evangelhos que mais vimos e percebemos essa dimensão também dessa mariologia, e como toda mariologia, que nos acena, que nos direciona para uma cristologia, né? Nesse caso, algo extraordinário é exatamente o anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus. E aí talvez tenha entre todos os evangelistas essa dimensão essa revelação muito bonita, né? Dessa conexão, né? Entre Antigo Testamento, Novo Testamento, e de uma percepção salvífica que une e que é para todos. O anúncio ele vai se dar em Lucas, capítulo 1, né? Versículo 26. Né? Vocês permitem, rápido a gente ler? Né? Então, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Esse texto, ele também pode ser apresentado, né? Algumas traduções trazem como Ave Maria, né? O Senhor é contigo, como uma saudação, né? E nesse ponto, essa saudação é que ela precisa ter, e aí se vocês me permitem, ou me desculpam um pouco, a utilização de termos em grego para trazer uma proximidade maior do que o texto deseja transmitir, né? O texto, esse ave, né? Ele vem da palavra, é um vocativo, né? E vocativo é toda essa ideia, né, de chamar, mas por uma ideia de uma saudação que utiliza um verbo, né? Uma ação verbal, né? Então, haire. Haire tem o mesmo radical da palavra hairo, né, o verbo hairo, que dá a palavra caridade, né? Mas caridade no sentido de amor, de graça e tudo mais. Então, uma definição desse verbo hairo é fique feliz. Se alegrar, né? Então,
anjo, né, Gabriel, diz a Maria, não a saudação simples, mas diz: alegre-se, Maria, né? Alegra-te, fique muito feliz. E, neste caso, por que ficar feliz? Porque Kyrios metasu, porque o Senhor está, né? Ele atravessa e vem ficar com você. Veja que bonito. Deus está lá e Deus vem, atravessa, metá, para ficar com você. Então, Deus vem para você, Maria. É bonito essa parte, né? Então, se alegre, porque quando você está com Deus, você está feliz. Mas Maria fica, né, pensativa, porque o anjo usa uma expressão também verbal, e essa expressão verbal é que rapitomene. Que rapitomene é um verbo que indica uma ação no passado, mas que continua no tempo. Olha só, é uma expressão, é um verbo, né, no passado, mas que continua atuando até hoje. Então, significa que Maria foi agraciada, né? Que Deus faz uma ação a favor dela, né? Que é em si uma ação charis, da graça. Porque o verbo é charitô, né? Então é esse verbo de ser dotado da graça de Deus, ser presenteado, né, com a graça de Deus. Então, é a partir dessa percepção que a igreja entende e compreende a Imaculada Conceição. Porque o verbo, né, é um nome, torna-se um nome, mas a origem é verbal. E esse verbo indica uma ação no passado que se continua, ou seja, no presente. Então, antes, né, Maria já nasce, né, sem pecado. Por quê? Porque o próprio anjo diz isso, de que ela já vem dotada da graça de Deus. Ela já é plena de graça no passado e que continua no presente e que continua no futuro. Por isso que nós entendemos a Imaculada Conceição e a virgindade perpétua. O sentido da virgindade, dessa dotação da graça de Deus, da plenitude da graça. E qual é a plenitude da graça de Deus? Qual é o maior presente de Deus para todos nós? Jesus Cristo. São Lucas nos ensina de que, nessa saudação do anjo, devemos nos alegrar, pois temos, não é, a maior graça de Deus, que é a sua plenitude da graça, que é a vinda, né? O metá, que é a vinda de Jesus para a nossa realidade, para a nossa presença. E quem é a pessoa responsável por fazer esse processo? É Maria. E aí Maria assume agora a condição de ser queraritomene. E esse termo é um verbo, mas se transforma num nome. E aí é importante a gente lembrar, quando a gente estudou Gênesis, quando a gente falou de Jacó, né? Quando a gente compreendeu, por exemplo, de Josué, né? Que era Oséias, lembram? A mudança do nome.
indicam uma mudança existencial e indicam um objetivo de vida. A pessoa no Antigo Testamento, encontra a sua função e o seu sentido na vida através do seu nome. Então, a mudança do nome de Abraão para Abraão implica dizer uma mudança do sentido da existência da vida de Abraão. Ele deixará de ser Abraão e passará a ser Abraão. A sua existência mudará por conta da mudança do seu nome. Ele receberá uma nova missão, um novo sentido de vida. E essa é a ideia das mudanças de nome. Só uma pessoa na Bíblia inteira é Keharitomene. Só uma. E o que significa isso? Significa que agora, a partir de agora, o anjo coloca a Maria a mudança de nome. Maria é um termo grego. Em hebraico é Miriam. Miriam faz alusão a Miriam, a irmã de Moisés. Esse era o nome de Maria. Homenagem à irmã de Moisés, E Lucas depois fará novamente essa releitura. Mas agora Maria deixa de ser Maria e passa para ser a plena dotada da graça de Deus. Ela assume um novo sentido na sua existência. Ela pensava que ia ser uma jovem judia normal, casar, ter filhos, papapá. Mas há colocado nela, uma dimensão muito maior de ser aquela que transportará, que fará essa recepção de Deus e dará essa humanidade a Deus e Deus a essa humanidade. Keharitomene é o novo sentido de vida de Maria. É o seu nome. E é isso que o Evangelho nos apresenta em São Lucas. Que Maria é a plena da graça. Mas a plena, sabe um copo? Quando a gente enche e fica naquela medida em que já está transbordando. É mais ou menos isso. Maria transborda a graça de Deus. Por mérito seu? Não. Por mérito escatológico, por mérito salvífico, por mérito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O entendimento da dimensão verbal, do nome novo de Maria, faz com que a Igreja entenda a Imaculada Conceição e a virgindade perpétua. E nós entendemos também uma mudança de sentido maior, daquela que é a mais feliz de todas as criaturas, porque será por meio dela que a graça plena de Deus virá à nossa realidade humana. E isso é o que o Evangelho vai dimensionar, É o que o evangelista vai nos apresentar. Então, poderíamos entender dentro dessa dimensão que essa plenitude ou cheia de graça é o novo nome dado por Deus a Maria, pois a sua missão e o seu sentido de vida agora é transformado, agora é encontrado. E nesse conceito, o evangelista volta ao Antigo Testamento. Então, a mudança do nome é uma referência ao Antigo Testamento, dado essa importância da mudança dos nomes. Essa referência continua, pois traz a sombra de Deus. Maria vai ser envolvida pela nuvem de Deus. Então, lembram da nuvem do Antigo Testamento? Sempre que Deus se manifestava, a nuvem cobria o monte, a montanha. No transcorrer, no caminhar, a nuvem sempre ia guiando as pessoas no deserto.
A nuvem vem e cobre Maria. Shekinah. Vem e cobre Maria. Ou seja, a presença de Deus deixa agora de ser no monte, deixa de ser na tenda e assume agora o ventre de Maria. Maria é a tenda agora. Maria é aquela que guarda a presença de Deus. Maria agora é a arca, né, que trará e conduzirá a lei. Ela será a lei? Não. Mas ela vai ser a mais feliz de todas as criaturas, porque ela é a responsável por transmitir essa presença da graça plena de Deus. E neste sentido, essa é uma das percepções maiores, né, do significado de Maria dentro do Evangelho de São João, que a Igreja assume, né, dentro da nossa fé como uma das verdades, né, mais verdadeiras, né, de todas. E dentro dessa dimensão é que nós adentramos após a visita de Maria, né, a sua prima Isabel, né, que é repleto, né, não dá para a gente fazer um estudo mais aprofundado por conta do tempo e tudo mais, mas de qualquer forma dentro da voz, né, de Isabel, que é agora aquela que vai transportar o último dos profetas do Antigo Testamento, que é João Batista. Ela vai ser o evangelista, traz vários textos e várias citações nesse processo do Antigo Testamento, né? Samuel, né, segundo Samuel, Salmos, enfim. E dentro dessa dimensão, nós vamos ter a semelhança. E aí é uma relação muito bonita, né, de Maria, Miriam, com Miriam do Antigo Testamento. Então, da mesma forma que quando o povo foi liberto do Egito, Miriam faz o seu canto de louvor. Da mesma forma foi o povo liberto definitivamente do Egito, da morte, para a salvação verdadeira. Com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, Miriam, faz o seu canto de louvor. Então, Maria e Miriam e Maria vão representar esse processo. De que hora o povo judeu lembrava-se do canto de Maria quando da libertação do Egito? Agora que está definitivamente a libertação de tudo, do pecado e da morte, Maria também faz o seu canto. E aí ela adentra como a grande profetisa, né? A grande juíza, como Débora, né? Maria torna-se a grande profeta, a grande juíza, né? Aquela que vai trazer para o seu povo a graça plena. Então, Maria faz o seu canto aqui também, que é, com certeza, um dos cantos mais bonitos de toda a Bíblia, que ficou então conhecido como Magnífica. E é cada trecho de Magnífica faz uma conexão com o Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que era prometido acontece agora de forma definitiva, de forma completa. Maria, ela também vai se apresentar no Evangelho de São João. E nós estudamos o Evangelho de São João e um trecho muito importante,
que faz parte do primeiro sinal de Jesus. A gente se lembra que João, ele não utiliza o termo milagre, né? Ele utiliza o termo sinal. Por quê? Milagre denota todo o poder de Deus, né? Para que nós, ao vermos, tenhamos a condição de compreender que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é o Cristo definitivo. E, a partir desse processo de reflexão, entendendo de que aqueles milagres só poderiam ser realizados pelo verdadeiro Filho de Deus, assim como disse São Pedro, nos convertermos. João se utiliza, né, do fenômeno milagroso para que possa ser compreendido por quem tem a fé. E aí por isso que ele chama de sinal, porque ele é uma mensagem que só será compreendida se você tiver a fé, a disposição da fé. E nesse ponto, a ideia máxima, né, desse processo de Maria em João é exatamente nas bodas de Caná. João traz possivelmente um evento religioso, um evento histórico, mas que o foco não é o evento em si, mas é o que está por trás desse evento. Veja como é interessante essa dinâmica, né? Porque nós pensamos bem, o que significa, né? Se nós formos pensar direitinho, né? O que é que significa transformar água em vinho? Isso é mais extraordinário do que andar sobre as águas? Ou é mais extraordinário do que fazer um cego voltar a ver? Ou isso é mais extraordinário do que na ressurreição de Lázaro? Será que João acharia que o fato histórico é o fator mais importante no entendimento desse milagre? Claro que não, né? Claro que não. É um sinal. E João nos ensina, não é? Se utiliza da figura de Maria, de uma mariologia, para nos apontar uma cristologia, para nos ensinar algo extraordinário, uma verdade definitiva sobre quem é Jesus Cristo. Nessa dimensão, não é? João coloca um diálogo entre Jesus e Maria, né? Maria, ela é dimensionada, né, com Jesus e na relação de mãe e filha, que poderíamos encarar como uma ação notória, né, pitoresca, de uma relação entre mãe e filho. E ela diz, eles já não têm vinho, né? Denota uma preocupação de Nossa Senhora. Então, a grande questão é o que seria esse vinho, né? Qual é a ideia do vinho? O que João deseja que a gente compreenda sobre isso? E João também coloca uma nova dimensão, né? De que muitas vezes pode até parecer rude a forma com que Jesus se refere a Maria, né, sua mãe. Quando ele questiona e diz, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. E aí vamos entender essa duplicidade que é muito característico do Evangelho de João, que é o uso do termo mulher. Quando falamos de mulher, devemos nos lembrar forçosamente a mulher. E quem é a primeira mulher? Na Bíblia, a primeira mulher é Eva. E o que foi que aconteceu com Eva? Foi através de uma ação, né, de um pensamento, de uma vontade de Eva, que o pecado adentra a nossa história. E é através, e aí a representação
de Maria agora como essa nova mulher. Lembre-se que já é notório aqui, porque João já é 40, ou de 30, 40 anos depois do Evangelho de São Lucas. Então, já tem uma mariologia, já existe uma dimensão de uma pessoa, da importância de uma figura de Maria dentro dessa dinâmica da salvação. E aí, o uso da mulher, João apresenta agora Maria como essa nova mulher. E João coloca na boca de Jesus, então, essa indagação, mulher. O que tem eu com isso? Isso não nos compete. Mas por quê? Porque lembre-se, todo esse trecho faz parte do livro dos sinais. O livro da glória, vem depois. E aí a gente lembra do nosso encontro passado sobre a glória de Jesus. E a glória de Jesus é o termo que João vai chamar da hora de Jesus. Então, não é essa a hora de eu dar o vinho verdadeiro para essas pessoas. Não está nesse momento. Ainda não chegou o momento da glória. Porque o momento da glória se dará na crucificação, na morte da cruz. Aquele momento é a glória de Deus, é a glória de Jesus, é a hora de Jesus. Ainda não chegou esse momento. Entretanto, através de uma ação da mulher, da nova e verdadeira mulher, há um indicativo, uma sinalização do que será verdadeiramente a hora de Jesus, a glória de Jesus. Por quê? Porque o vinho, nós aprendemos mais à frente, o vinho será o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo através do sangue de Cristo, é que os nossos pecados serão definitivamente eliminados, perdoados. Toda a dimensão do vinho antigo, e qual era essa dimensão do vinho antigo? Representado aqui. Toda a tradição antiga, salvífica, dos judeus, do templo, isso ficou para trás. Toda a dimensão da purificação pela água já não terá mais objetivo, sentido de ser. Por isso que João cria uma dimensão literária, no qual ele faz uma representação da água que antes era utilizada para a purificação, mas era uma purificação transitória dos pecados, para o vinho, sangue de Cristo, que verdadeiramente limpará toda a humanidade de forma definitiva dos pecados. Então, a transformação da água em vinho é um sinal de que a glória de Cristo eliminará definitivamente a forma, o método de purificação antiga através da água dos pecados do judeu. Todos aqueles sacrifícios, todos aqueles ritos não terão mais sentido, porque tudo agora vai ser transformado nesse vinho novo, nesse vinho que é sangue de Cristo. E agora, através desse sangue novo, desse sangue definitivo do sacrifício de Jesus Cristo, seremos então definitivamente purificados dos nossos pecados. E isso se dará na glória de Jesus, na hora de Jesus, na crucificação de Jesus Cristo, no seu sacrifício máximo. E então podemos compreender, e João coloca no início do processo do seu evangelho, a figura de Maria, estando presente nessa sinalização da hora. E ele fará com que ela também esteja no final do processo
exatamente na hora. E assim, dessa forma, a igreja entende a importância de Maria como uma medianeira, né? Aquela que intercede junto a Cristo por nós. Da mesma forma que ela intercedeu pelos noivos, pelo pessoal da festa do casamento. E também compreende a sua forma, né, a sua ordenação de fazer tudo como Jesus nos manda. Então, Maria se apresenta sempre nesse intermédio, né, entre Cristo e de Cristo conosco, reforçando e aumentando a nossa forma de ter essa ação segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, ao final, de forma magistral, João também coloca Maria no momento da cruz como aquela, ao fazer a passagem com o discípulo amado, né? Essa dimensão de transmitir agora a mãe, né? Ou seja, transmitir agora um parentesco real com Cristo. Então, se assumimos Maria como nossa mãe, nós a temos como mãe, então nós somos irmãos de Cristo, fazemos parte da sua família, assumimos a condição de sermos também cristãos, de fazermos parte da sua comunidade, de sermos igreja. Então, Jesus nos dá uma mãe, e essa mãe, que agora nos tem como filho, nos coloca de condição de também, reunidos, sermos igreja de Cristo. Sermos junto com Cristo. São Paulo faz uma leitura diferente. São Paulo vai dar a dimensão de corpo de Cristo, né? João se utiliza da figura de Maria, mais uma vez, para nos colocar nessa dimensão também de igreja de Cristo, né? De fazermos parte da família de Cristo, de sermos como Maria, seguidores de Cristo, pois estamos presenciando eternamente a sua glória, né? Que não tem fim. Então, a figura de Maria em João vai se dar desde o início, e da mesma forma que no início nós vamos fazer tudo que Deus nos pede à ordem de Maria, também agora, quando da morte, Jesus Cristo e ressurreição, também nós vamos continuar obedecendo a Maria e fazendo tudo segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria torna-se para nós esse exemplo, né, de como ser igreja. E é para nós a igreja. E sem o menor medo, né, e com a confiança dada pela nossa igreja católica, de falar para vocês que verdadeiramente essa é o que nos guia e que nos faz compreender a importância de Maria na nossa vida. E que uma mulher como essa, né, que foi lembrada, né, para significar tanta coisa importante no aprendizado e na conversão, né, e foi utilizada pelos evangelistas para transmitir toda uma teologia, com certeza não é uma pessoa comum. Não é uma mulher comum como qualquer outra. Mas como diz os evangelhos, é a maior de todas as mulheres. É muito maior do que Ruth, do que Esté, do que Débora, do que Miriam. É muito maior do que todas, porque ela é verdadeiramente a plena da graça de Deus. E foi por através dela que a verdade plena chegou em nossas vidas. E foi por meio dela que Deus se fez homem e, assumindo a nossa humanidade, pôde, dessa forma, fazer com que nós nos tornássemos filhos de Deus,
filhos através do Filho de Deus, assumindo sua mãe, assumindo a nossa irmandade, assumindo a sua pessoa como nosso Deus. Com certeza, a figura de Maria nos evangelhos é o que a igreja compreende e ensina durante todos esses anos. A de uma pessoa igual a nós, semelhante em nós na humanidade, mas que foi agraciada plenamente por Deus, pois seu sentido de vida era muito maior do que só ser uma mãe de uma pessoa, mas simplesmente de trazer para Deus a humanidade e de trazer para nós Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nessa dimensão é que devemos pedir a Nossa Senhora para que possamos verdadeiramente, a partir de agora, sermos semelhantes também a ela, capazes de termos e recebermos Cristo dentro de nós, como aprendemos na boda de Caná, através da Eucaristia, e também de que possamos levar para aqueles que não têm ainda a percepção do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo. E dessa forma fazer com que a família de Jesus seja muito maior do que ela se encontra agora. Dessa forma, vamos pedir a Nossa Senhora para que verdadeiramente possamos viver nessa dimensão maior. E assim vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,